para todos. Depois de um período de férias, a gente está de volta. E olha, assunto não falta nesse 2025, viu, pessoal? Olha, repercute muito aqui na Europa o conflito entre os Estados Unidos, de Donald Trump, e a Colômbia, de Gustavo Petro. Bogotá tinha se recusado a receber voos com deportados por Washington em aviões militares. Petro alegou que os Estados Unidos estão tratando imigrantes como criminosos em vez de tratá-los com dignidade e respeito. Trump reagiu imediatamente, anunciando que iria impor uma tarifa emergencial de importação de 25% sobre todos os produtos colombianos e o que o valor poderia ir a 50% em uma semana. Trump disse também que revogaria vistos para funcionários públicos colombianos, proibir viagens e também sancionaria o Tesouro e o setor financeiro do país. Bem, Petro respondeu e disse que faria o mesmo, impondo tarifas similares para produtos americanos. Porém, diante das ameaças dos Estados Unidos que podem prejudicar bem mais a Colômbia, Petro voltou atrás e, segundo a Casa Branca, aceitou sem restrições a deportação de todos os colombianos ilegais que estavam nos Estados Unidos, inclusive a deportação em aviões militares. E não é só a Colômbia que está passando por isso. Praticamente todos os países da América Latina, incluindo deportados do Brasil. Os brasileiros deportados chegaram ao nosso país algemados e reclamando de maus tratos, o que tem causado muita discussão em Brasília. Bem, cabe ressaltar que essa política de deportação não é algo novo de Donald Trump. Outros presidentes americanos já foram por esse caminho. O Brasil mesmo recebeu deportados algemados do governo Biden. Nos últimos 2 anos, o governo democrata americano deportou 3.600 brasileiros e 32 voos. Infelizmente, essa é a lei americana. É a lei por lá. E os aviões saem dos Estados Unidos, território deles. Ninguém aqui está defendendo maus tratos e humilhações, pelo amor de Deus. Só que todo mundo, a gente sabe, todos têm que ter dignidade. Mas os deportados entraram de forma ilegal, permaneceram de forma ilegal e trabalharam na clandestinidade. Tem gente que de fato fugiu para tentar uma vida melhor em outro país, mas isso não deixa de ser crime. Um crime menor, mas considerado crime. E no meio desses sonhadores, há outras pessoas. Gente que cometeu delitos graves, segundo a polícia americana. Como, por exemplo, documentos falsos e contrabando de pessoas, o que é considerado, obviamente, crime grave. No caso do Brasil, o Itamaraty condenou veementemente o uso das algemas nos deportados. O chanceler Mauro Vieira disse que a medida violou o acordo entre os dois países assinado em 2018 e chamou o tratamento dado aos brasileiros algemados de inaceitável. E após todo esse imbróglio com os deportados, a CELAC, que é a Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos, convocou uma reunião de emergência para o próximo dia 30. E o objetivo é justamente discutir a migração e as deportações pelos Estados Unidos e, assim, tomar uma decisão conjunta. Bem, nessa nova era Donald Trump, o Brasil precisa ser pragmático, não cair em armadilhas ideológicas e saber negociar. Justamente a expertise do Itamaraty, que muito nos orgulha. É uma tradição brasileira. No ano passado, as nossas exportações para os Estados Unidos chegaram a 40 bilhões de dólares. É o nosso segundo parceiro comercial, depois da China. E para os Estados Unidos, o nosso país exporta petróleo bruto, produtos semi-acabados de ferro e aço, aeronaves e café torrado. Trump, gente, tem uma alma de empresário e ele negocia com muita pressão e com argumentos muito fortes. Cabe ao Brasil saber lidar com isso de forma diplomática. Bem, com relação a possíveis medidas protecionistas americanas, o Brasil exporta para mais de 180 países com uma balança comercial muito diversificada, o que ameniza eventuais impactos. E sobre a era Trump e multilateralismo, a Thaís Freitas
tem mais novidades. Minha amiga Thaís Freitas, um feliz ano novo para você, apesar de a gente já falou que dá o final de janeiro, mas estava aqui de férias. Um beijo grande para você. E aí, Thaís, quais são as novidades sobre isso? Olha, Sônia, bom dia para você, a todo mundo que está conosco aqui no Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes, na Band News TV. Eu